Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live aqui no nosso portal da Didascalia, Escola Didascalia. É muito bom ter você conosco aí, compartilhando desse momento. Vamos esperar o pessoal chegar aí que nós já vamos começar a nossa live com o nosso convidado especial, Reverendo Rodrigo Leitão aí, para falarmos sobre Evangelho e mídias sociais, ou melhor, evangelho nas mídias sociais. Se você está aqui, já deixa aí a sua marca, já dá o seu oi, já dá o seu aceno aí nos nossos comentários e também clica aí no aviãozinho e já manda esse link para várias pessoas, para as pessoas que você eventualmente queira compartilhar esse conteúdo e nos ajude a chegar mais longe e alcançar mais pessoas, ok? O tema de hoje é falarmos sobre o uso das redes sociais, o uso de todo o ferramental que a gente tem da modernidade para anunciarmos o evangelho. Será que é lícito fazer isso? Ou melhor, como que nós podemos fazer isso de forma a promover o evangelho, de forma a anunciarmos nesse campo missionário que é o mundo da internet a palavra de Deus com fidelidade aí e com, vamos dizer assim, com o mesmo zelo e com a mesma paixão das nossas atividades presenciais. Aliás, no momento em que muitos de nós estamos aí restritos nos nossos contatos, a internet e as mídias sociais são um instrumento que é o nosso aliado na missão para promovermos os valores do Evangelho. Reverendo Rodrigo, boa noite. Boa noite, Paulo. Que alegria podermos estar juntos aqui. Satisfação tê-lo aqui na nossa primeira live com convidado aqui do Didascalia. Privilégio todo meu. Convidado de peso. Eu sei que você estava gozando das suas férias ou mini férias aí. Acabou de aterrissar em Campinas, como que tá? Cheguei ontem, amanhã já estou partindo de novo, na verdade, né? Aham. Tô em trânsito aí, estava dando aula semana passada aí na região do Recife, aproveitei o fim de semana para descansar, mas já cheguei, hoje estava em São Paulo, amanhã estou indo ali para a direção de Uberlândia, em Patrocínio, para estar falando também um pouquinho sobre o nosso assunto também, sobre comunicação, sobre mídias sociais, para os missionários que estão lá também sendo preparados lá no Instituto Bíblico. É interessante, né, que esse assunto está sendo pauta aí da educação dos nossos missionários, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Você tem um trabalho junto à nossa igreja, né? Nós dois somos presbiterianos da Igreja Presbiteriana do Brasil, junto à PECOM. Então fala um pouquinho do seu trabalho e dessa sua paixão, né, pela comunicação pelas novas mídias sociais, enfim. Bom, Paulo, a minha área de formação original é na área da comunicação, né? Logo Uhum. depois de me formar no ensino médio, eu fui para a faculdade de comunicação, com habilitação em jornalismo. Completei aí esse ano 20 anos de formado em jornalismo. Eita! Comecei a trabalhar na área de comunicação, na verdade, logo no meu primeiro ano, então já são aí 24 para 25 anos, né, nessa área. E aí eu já passei por tudo que você imaginar, né? Jornal impresso, rádio, TV, assessoria, né? E depois eu fui fazer um MBA na área de marketing, né? Já tinha um interesse nessa questão do marketing, do uso, né, das mídias disponíveis naquela época, né? Há 20 anos atrás, a gente estava tateando com a internet, é uma época a Uhum. internet ainda... Cheguei lá, só tinha mato, né? E... E aí, quando eu vou para o seminário, eu já começo a trabalhar isso aí no início dos anos 2000, já também servindo a igreja nessa área. Então, tem sido um privilégio essa caminhada aí, e aí eu pude ver muita coisa acontecendo, né? Eu costumo brincar que no meu tempo de seminarista, eu estava lá criando comunidade no Orkut, né? Então, inclusive... Para quem é daquela época, eu era o dono de uma comunidade que já
tratava um pouquinho desses bate-papos teológicos, né? Coisa de seminarista, você imagina, né? Geralmente o nome, às vezes a gente dá uma censurada, porque o pessoal assusta, né? Mas eu era o proprietário, lá, o criador da comunidade do vinho de Genebra, onde a gente Vinho de discutia, Genebra. é lógico, afinal de contas, quando o seminarista descobre que parte do salário de Calvino era em vinho, o nome da comunidade virou Vinho de Genebra, né? E aí a gente discutia um pouquinho lá já de teologia reformada, isso no início dos anos 2000, né? E aí a minha trajetória na igreja, ela caminha muito próxima ao movimento de plantação de igrejas no Brasil. Eu tive muito envolvido com isso, primeiro no Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja lá no CTPI, plantando uma igreja também aqui na região de Campinas. Eu fiz o meu mestrado, né, nessa área, né, também ministerial de plantação de igrejas, né? Eu estudei no Lancaster Bible College da Pensilvânia, e o meu doutorado, né, no Reformed em ministério acaba versando de novo um pouquinho nessa área de comunicação, né? A minha tese de doutorado fala sobre as mídias sociais como ambiente de disseminação da soteriologia reformada no Brasil. Então, a tese que eu apresento é que a soteriologia, mais especificamente a compreensão a respeito da salvação em uma perspectiva reformada, ela tem um crescimento, ou ela se torna mais popular a partir do advento, né, das mídias sociais, principalmente. Então, venho estudando e trabalhando nisso há um tempo. E já nos últimos anos, desde o final de 2016, eu sou responsável aí pela área de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, fui coordenador dessa área de comunicação e de mídias por alguns anos, e aí desde o ano passado, né, como executivo da agência, né, que é responsável por toda a área de evangelização e comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, a denominação a qual nós fazemos parte, né, eu e você, e uma agência que tem tratado exatamente dessas duas perspectivas, né, que faz parte do nosso bate-papo de hoje, né? Tanto a evangelização quanto a comunicação. Então, hoje eu tenho uma equipe fantástica trabalhando ali junto comigo, tenho o grande privilégio, ao mesmo tempo, grande desafio de guiá-los em uma denominação mais que Sesc centenária, né? E exatamente. E é muito diferente, né, para você lidar isso numa denominação antiga, né? Porque igrejas que são nativas digitais, como a gente costuma dizer, elas já nasceram, né, nesse contexto e nesse ambiente, elas lidam com maior naturalidade com essas coisas. Para a gente que vem de uma igreja aí, né, com mais de 160 anos, né, a gente tem que lidar com algumas coisas, para muitas pessoas ainda com um certo tabu, né, e a gente viu muito isso acontecer nessa pandemia. Mas só um pouquinho da minha trajetória aí. Hoje eu sirvo também como pastor na região aqui de Campinas, na igreja de Itatiba. Eu sou professor aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e sou pai do Gael e da Helena, marido da Aline, essa parte mais importante, né, daqueles que me ensinam a cada dia, né, porque com essa área eu brinco que, assim, eu fico aprendendo com eles, né, o Gael, meu filho mais velho, vai fazer 12 e a Helena 2, né, e essa área eu acabo aprendendo muito com eles o tempo inteiro, porque é uma área em constante movimento, né? Eu brinco, para mim, que me formei em comunicação há mais de 20 anos, a gente não pode parar nunca, né? Porque a cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? É verdade. E você tocou num ponto muito, muito interessante, que nós somos a igreja decana aqui no Brasil, né? Nós somos a igreja histórica mais antiga que nós temos em termos de organização, e com mais de 160 anos nas costas, nós temos uma estrutura de governo, uma estrutura em termos de igreja já muito bem estabelecida, que nesses últimos tempos tem tido esses desafios, até por causa da pandemia,
no desenvolvimento de novas formas de comunicação. Então, quem não conhece o nosso arroba aí da IPB Oficial, pode ir lá conhecer o trabalho que a APECOM tem feito em termos de divulgação do Evangelho, até em termos de identidade visual. A gente vê esse tipo de aperfeiçoamento e desenvolvimento. Como que é para um pastor de uma igreja histórica lidar com esses novos meios? Porque antigamente a gente tinha a mídia social, que era a mídia impressa. E a igreja presbiteriana sempre foi pioneiro em produção literária escrita. Mas como que tem sido no âmbito assim da igreja e da APECOM essa transição para uma comunicação mais visual, mais de imagem, mais de vídeo e mais de som? Olha, Paulo, é engraçado, né? Porque é difícil de você falar isso em uma perspectiva única, né? É lógico que a gente tem aí pastores jovens que têm feito um trabalho maravilhoso nas mídias sociais. Você é um exemplo disso, né? Como alguém que está no ministério e já percebe o seu ministério nascendo na igreja e, paralelamente, ele caminhando também, né? Nas mídias sociais, e nós temos diversos pastores fazendo isso, mas nós temos ainda aquela dificuldade, né, para alguns pastores mais velhos de fazerem efetivamente essa curva. É interessante porque antes da pandemia, já palestrando nessa área, eu costumava dizer que a gente já tinha passado do tempo de poder escolher ou decidir se nós iríamos ou não fazer uso das mídias sociais. Essa já não era, antes da pandemia, essa já não era mais uma possibilidade. O que a gente podia dizer é se a gente ia fazer isso com excelência ou de qualquer maneira. Essa era a única coisa que a gente podia decidir, porque a gente não podia mais decidir não usar. E o desafio ele acaba sendo grande, né, para a gente poder trazer esse entendimento para algumas pessoas que viveram a maior parte da sua vida sem estarem conectadas dessa forma. Então, para você mostrar essa importância, era algo muito difícil. O que acontecia? Para muitas igrejas, para muitos conselhos, para que eles estão chegando aí, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um sistema de governo, né, a partir do seu conselho, dos seus presbíteros, né, um sistema de governo representativo. E aí o que acontece? Você ter esse entendimento de que isso era importante, era difícil de colocar na cabeça de alguns homens que estavam, né, por exemplo, nessa função há 30, 40 anos e nunca usaram isso e nunca precisaram, e agora você dizer para eles que isso era um tipo de coisa importante, mesmo na nossa denominação. Tanto que eu costumo brincar que quando eu fui convidado para assumir a área da comunicação da IPB, por já estar ligado com isso há um tempo, eu até brinquei, vocês estão ligando para a pessoa certa, né? E foi um desafio muito grande, porque, assim, de fato, eu tive que fazer algumas adaptações para você ter uma ideia, e isso é legal até para o pessoal que está chegando aí, alguns dados, né, que a gente vai já ajudando o pessoal a entender o que funciona aí nesse meio, e a gente sabe que periodicidade de postagem, né, está presente aí. Um abraço para o Gabriel, que inclusive nos ajuda aí a manter essa periodicidade, está chegando aí falando oi. E aí o que acontece? Você manter esse tipo de coisa é complicado. Quando eu assumi essa área de comunicação, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, tudo que nós tínhamos no final de 2016, início de 2017, como uma denominação histórica que somos, era um site que, né, tinha ali razoavelmente atualizações esporádicas, e nós tínhamos uma página no Facebook que era atualizada a cada quase 3 meses, né? Nossa! Então, assim, quando tinha algum evento, alguma coisa. E aí tem um dado interessante, o ano de 2016 é um ano que ele está talvez no auge, né? No último ano de crescimento efetivo do Facebook, né? E nós tivemos como denominação um crescimento de 19 novas curtidas por dia na página da IPB, da nossa denominação, o que é um número muito inexpressivo, né? E quando eu assumo em 2017, a primeira coisa é assim, vamos trazer um pouquinho de periodicidade, vamos fazer algumas coisas simples mesmo, né? Que era postar todo dia de manhã, 6 horas da manhã, uma imagem com versículo bíblico. Essa foi a primeira coisa que a gente fez. Todo dia vai entrar.
e a gente começou a fazer esse tipo de coisa. É legal porque a gente já faz isso há 5 anos e um dia desses deu um problema no aplicativo, lá no programa que faz o agendamento. Não entrou 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, a gente já tinha mais de 200 mensagens do pessoal cobrando, porque muitas igrejas hoje em dia se acostumaram, muitas pessoas se acostumaram, e elas fazem uso disso, inclusive, como parte também, né? Da sua evangelização. E aí o que aconteceu? A gente fazendo um trabalho orgânico, sem muito investimento, mas tendo periodicidade, a gente chega em 17, que é um ano onde a gente já tem ali o início, né, da queda do Facebook, muita gente já migrando para o Instagram e para outras mídias. O que acontece? A gente passa, né, de 19 para 121 novas curtidas por dia, a média final do ano, sem muito esforço no sentido de investimento financeiro, mas com esforço de entender que isso era importante. Isso foi, para a gente, na denominação, algo muito importante, né? Porque se percebeu que isso poderia ter, né, um efeito, e a partir daí nós conseguimos ter investimento maior, né, em diversas áreas. E aí a gente conseguiu ter, né, uma presença mais efetiva. E hoje nós temos uma equipe fantástica que trabalha para a gente, temos, né, algumas empresas terceirizadas que fazem alguns serviços em algumas áreas específicas, como monitoramento da nossa presença, né, da citação do nosso nome, o que é importante para a gente. Então, todo esse tipo de coisa que nós vamos conseguindo ter com o tempo, depois de ter mostrado, né, que isso é tão importante. Mas o ponto-chave é ter essa compreensão de que esse ambiente é um ambiente propício para que a gente possa exercer a nossa missão, né, de compartilhar o Evangelho da Graça de Cristo Jesus de maneira genuína, né, de uma maneira que de fato possa fazer a diferença para a geração aí que Deus tem nos concedido a alcançar, né? Não, é muito gostoso ouvir essas informações, porque eu, por exemplo, eu não manjo nada de mídias sociais, né? Eu fui aprendendo fazendo, né? E errando muito, as pessoas vindo e dando algumas instruções, mas nós temos coisas que, por exemplo, as mídias sociais demandam um cuidado diário, né? Você toda hora tem que ir postando coisa. Que isso está ligado com o sistema de algoritmos, ou seja, um certo direcionamento da própria inteligência das várias mídias sociais, Facebook, Instagram, né, YouTube, diferentes tipos de comunicação. Por exemplo, Instagram é uma comunicação mais imediata, o YouTube já tem aquele negócio de acervo de informação. Como que a gente faz com que todas essas coisas, nas suas diferentes perspectivas e abordagens, possa servir ao propósito de comunicar uma palavra atemporal? Porque a gente está usando um mecanismo, mídias sociais, internet, que amanhã pode ser outra coisa totalmente diferente. E a nossa comunicação, ela é a comunicação da mensagem do Evangelho, que é a mesma 2000 anos atrás, né? Você falou, por exemplo, do grande impulso que nós tivemos em crescimento com as discussões soteriológicas, calvinismo versus arminianismo. Era um boom, e é um boom até hoje. Mas as pessoas fazem uma comunicação meio que equivocada, meio que jogando uma coisa contra a outra, no sentido de criar um tipo de animosidade que às vezes não promove os valores do Evangelho. Como que a gente pode, e todo mundo que está nos acompanhando, eu acho que tem essa perspectiva de fazer uso das suas mídias para a glória de Deus e para a promoção do Evangelho. Eu não posso estar lá na praça pregando, mas eu posso utilizar as minhas mídias para alcançar alguém, sempre acaba alcançando alguém. Como que eu faço isso? E interessante, Paulo, porque o ponto de partida é o conteúdo, né? A grande luta, né, para o pessoal que está no dia a dia da virtual, né, do ambiente digital que a gente costuma chamar, é a produção de conteúdo. Então, um influencer em qualquer área, né, o grande desafio dele é conseguir um bom conteúdo para, com constância, né, trazer esse conteúdo às redes. E no nosso caso, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, né, que conhecemos, né, uma boa teologia baseada de fato e solidificada, né, na cruz, no Evangelho e em Jesus, nós temos aquilo que é o que muitos ficam desesperados querendo.
excelente conteúdo. Nós temos o melhor conteúdo. Então, É isso verdade. é o bom ponto de partida para a gente. A gente não precisa ficar procurando por aí, né, o tipo de conteúdo. O melhor conteúdo nós já temos. Então, isso é uma grande vantagem quando a gente fala de evangelização nas redes sociais. E o outro aspecto, eu acho que ele tem muito a ver com o nosso tempo, né? Que é a gente entender esse processo que as pessoas estão vivendo. Por quê? Nós não vivemos mais em um tempo positivista, cartesiano, racional, onde as pessoas elas se rendem diretamente a conceitos bem apresentados, né? Elas vivem mais relacionamentos, elas buscam isso. Não é à toa que as mídias sociais, mídias de relacionamento, fazem tanto sucesso. A gente pode até entrar numa discussão, mas de fato as pessoas estão próximas ou estão distantes. Já diria o sociólogo polonês que essa modernidade líquida esvai dos nossos dedos, né? Zygmunt Bauman falava disso. Mas o que vem ao caso é as pessoas estão ali querendo, né, se conectar de uma forma ou de outra, né, com outras pessoas. Então, esse é o ambiente, né, que elas estão. E, nesse sentido, a melhor maneira é a construção, né, desse relacionamento, dessa proximidade, né, que a gente tem nas redes sociais. Então, você tem duas coisas como ponto de partida. Um bom conteúdo e um espaço, né, para poder gerar aí relacionamentos. Então, viva de fato esses relacionamentos observando, colocando, respondendo, e você vai perceber, né, que com o passar do tempo nós vamos nos conectando a algumas pessoas mais próximas e mais distantes e ganhando a oportunidade, né, de poder dizer algo para elas. Eu falo para os meus alunos de evangelização, né, quando a gente questiona em alguns lugares sobre como que as pessoas fazem para evangelizar ou para pregar o evangelho, e muitas delas dizem assim, pastor, eu convido para ir na igreja, né? Aí o senhor vai lá e prega o evangelho. Que bom, né? Se ela tem essa confiança que o pastor vai pregar o evangelho, é um ponto de partida interessante. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, você já percebeu que talvez das 10 pessoas que você convida para ir à igreja, 8 não aceitam o convite? Aí elas às vezes dizem, não, pastor, da verdade as 10 que eu convido nunca vão, né? Então eu falei, e se a gente inverter um pouquinho isso, né? E aí tem uma dinâmica que eu trabalho para essa conectividade e ela serve tanto, né, para o ambiente virtual quanto para um ambiente, né, organicamente preparado, onde você encontra com pessoas e convive com pessoas, que é o seguinte, bom, o ponto de partida, né, antes de tudo, é conversar com Deus, né? Entender quem são aquelas pessoas que ele quer alcançar, né, por meio da nossa pregação do evangelho, do nosso testemunho de vida. Esse é o ponto de partida, né? Converse com Deus, conte para ele, né, a partir dessa percepção então de quem são as pessoas, né, a respeito dessas pessoas. Esse é o ponto de partida. E, então você se conecta com as pessoas, né? Você estabelece um relacionamento de proximidade com ela. Você encontra ali, né, essa possibilidade de ouvi-la, escutar mais e falar menos. A gente está tão envolvido, né, em uma era de comunicação que a gente ouve muito sobre curso de oratória, aprenda a se comunicar, mas a gente não tem curso de escutatória, a gente não ouve, a gente nem sequer às vezes lê o post das pessoas. Eu acho interessante porque às vezes as pessoas elas até curtem o post, mas a maioria das vezes eu acho, será que ele leu aquilo que está escrito ali na legenda mesmo? Porque a gente está tão agitado que a gente não quer parar para ler. Mas quando a gente estabelece o relacionamento, né, e aí a gente escuta a pessoa, a gente encontra espaço para servir, para fazer algo, para se aproximar dela, para ajudá-la de alguma maneira. E aí, quando a gente criou essa conexão, a gente pode, então, contar a nossa história. Que história? A história da nossa vida conectada, né, com a grande história, né, com a verdadeira metanarrativa, né, com a história da redenção, que é a que faz toda a diferença, né? O Jean já entra aqui causando, diz que o cabelo do Paulo tá igual ao do Clark Kent. Um abraço, meu amigo. E aí o que acontece? Depois que você, né, criou essa
essa possibilidade de relacionamento e você contou a sua história, aí sim eu costumo dizer, né, convide para a igreja. Não é diferente no ambiente digital. Nós também podemos estabelecer relacionamentos nos lugares onde as pessoas estão, né? Então, quantas pessoas às vezes a gente cria, né, de amizade? Eu tenho diversos amigos, né, que eu tenho uma boa proximidade, que a gente troca muita informação, se ajuda muito, e eu nunca os encontrei pessoalmente. Né? E alguns estão em lugares bem distantes, né, de mim. Então você tem essa possibilidade de conexão. E aí, né, a partir dessa conexão, a apresentação do evangelho com atitudes e palavras acaba se tornando algo natural. Então tem muito a ver com o tempo onde as pessoas buscam, né, relacionamentos. E a partir daí ela consegue ter isso. Legal. Você é um homem do marketing, né? Vamos utilizar esse marketing no sentido bom, né? E na minha visão, Jesus também utilizava-se dos meios que ele tinha à disposição na época, Claro. né, dos recursos pedagógicos para falar aquilo que ele tinha que falar sobre o reino de Deus. Ele usava as parábolas, ele prendia a atenção das pessoas. Como que a gente pode usar, dentro do nosso cenário, onde nós temos mídias sociais que cada vez mais estão focados na rapidez das informações, do como que a mensagem ela é colocada de forma, ao mesmo tempo, resumida, mas também contando uma narrativa. Quais são as formas criativas para aquelas pessoas que estão nos acompanhando para pregar o evangelho, né? Será que a gente não perde um pouquinho da profundidade nos adequando à rapidez das mídias sociais? E se as mídias sociais têm essa dinâmica mais de relâmpago, como que eu posso, então, aguçar minha criatividade e colocar a minha criatividade a serviço dessa comunicação, que é tão importante, né? No tempo de hoje, todo mundo está ligado no Instagram, tem um monte de gente zapeando e pode ser aquela mensagem que livra você de fazer uma besteira, de cometer um suicídio, de entregar sua vida para Jesus. A gente não pode nunca subestimar o poder do Espírito Santo, mas qual que é a minha contribuição e a minha parte? Como que eu devo fazer isso? E aí, nesse sentido, Paulo, em um momento histórico onde as pessoas elas estão muito mais abertas a fazerem uso, né, e a consumirem imagens e símbolos, né, do que grandes discursos, esse tipo de mídia se torna a possibilidade de uma grande ponte, né, de contato, onde, por exemplo, você pode trazer por meio de imagens, né? E hoje a gente tem tanta essa possibilidade, né? Estamos em uma rede social que prioriza isso, né? Essa questão da imagem, e é por isso que, de fato, ela faz o sucesso que tem feito, e nós podemos usar isso para poder ir aguçando e criando, né, essa relação de que vai trazendo à pessoa um entendimento. E aí esse questionamento que você falou, ele é muito válido, porque as pessoas dizem, mas as pessoas do nosso tempo, então, nesse sentido, elas, pela velocidade da informação, elas são muito mais superficiais. Isso é uma verdade. Existem alguns estudos que dizem que uma pessoa, um adolescente de 15, 16 anos que tem, né, uma vida ativa na internet hoje no nosso tempo, ele adquire, num período de 6 meses, o volume de informação que uma pessoa que viveu no final do século XIX para o início do século XX demorava 80 anos para conseguir adquirir. Eu estou falando de volume. Então, em meio a tanto volume, é natural que a gente diga, então há mais superficialidade. Porém, esse primeiro ponto de contato em algo que pode parecer, sim, à primeira vista, e o um tanto quanto superficial, vai fazendo com que pessoas, né, que vão tendo essa possibilidade de contato, gradativamente entrem numa jornada, né, que é o processo que Deus está preparando, né, para a vida delas na direção da maturidade. Efésios 4,13 nos coloca, né, esse grande desafio de conduzir
as pessoas à maturidade. E eu gosto muito disso para o nosso tempo, né? Hoje mesmo tem um post lá no meu perfil falando sobre essa questão de levar as pessoas, né, a uma jornada à maturidade. Às vezes a gente fica ali muito ansioso, né, impressionar a pessoa, e existiam algumas técnicas de evangelização que tiveram o seu lugar em um determinado período histórico, principalmente onde as pessoas eram muito movidas, né, a conceitos, e aí a pessoa fincava o pé na frente do outro que ela estava evangelizando, apresentava as leis espirituais, e enquanto a pessoa não dissesse sim a Jesus, ela não saía dali. Esse era o ensinamento de alguns desses, né, métodos. Né? Ó, enquanto a pessoa não disser sim, você não sai, você não arreda o pé. E hoje nós percebemos que esse é um conduzir a uma jornada. Eu uso um exemplo nesse sentido para as pessoas entenderem isso de maneira prática. Às vezes a gente chega na igreja e vê lá o seu Joaquim sentado no banco há muitos anos. Ô, seu Joaquim, como o senhor chegou na igreja? Como que, né, o senhor veio a Cristo? Aí ele responde, ô, meu filho, no dia 17 de setembro de 1962, eu fui visitar a minha irmã lá em Caixa Prego do Sul, e aí eu fui visitar a Igreja Batista Presbiteriana Metodista do Sétimo Dia, e aí o reverendo Luiz Pires Silvério Xavier da Silva Nunes estava pregando no texto de Lucas 15, quando ele falou do filho que voltou para casa, eu senti aquilo tocar o meu coração, voltei para casa, procurei uma igreja e nunca mais saí. Uau! Linda história do seu Joaquim. E a gente conhece várias histórias, né, desse sentido. Agora, se você chegar para uma pessoa que está frequentando talvez a sua comunidade local há 6 meses, 1 ano, e você tem uma convicção pelo testemunho dela, pelos frutos dela, que é uma pessoa convertida, e você pergunta para ela, né, quando ela veio a Jesus, quando ela foi alcançada pela graça e tudo mais, aí ela vai dizer para você assim, mas você está perguntando do dia que eu vim na igreja a primeira vez? Ou você está perguntando no dia que eu iniciei lá o meu curso de primeiros passos, a minha sala de catecúmenos? Ou foi o dia do meu batismo? Ou, na verdade, foi aquele dia em que o meu vizinho um dia me falou a respeito de Jesus? Porque, para ela, essas coisas estão conectadas dentro de um processo. Né? Então, a gente precisa entender que hoje as pessoas vivem esse processo. Então, se é um processo, né, mesmo que nós tenhamos elementos aparentemente superficiais, dentro do todo, eles vão construir algo que gradativamente conduz essa pessoa ao amadurecimento, que é o propósito. É claro, nós devemos ser objetivos e assertivos nessa direção, auxiliá-los nesse sentido. Devemos mostrar, sim, né, os conceitos e apresentar, como eu disse, atrelada até mesmo a nossa história, a verdadeira história, para que ela possa ter, né, esse conhecimento efetivo, que é um processo, né, gradativo, que vai acontecendo naturalmente, né? E eu acredito que você tem lidado muito com isso, com pessoas, né, que chegaram na igreja e elas não conheciam nada, e aí elas primeiro começam a observar outras pessoas, começam a ser impactadas pelo testemunho, se rendem àquela mensagem, começam a ver a sua vida transformada, começam a querer entender um pouco mais daquilo, aí começam a buscar alguns livros com uma teologia um pouco mais sólida, e daqui a pouco estão estudando grego e hebraico com Paulo On na escola de didascalia. É o processo. A questão aí das novas mídias, né, ela veio para abarcar tudo, né? Eu fico impressionado como nos últimos anos o pessoal, né, dentro dessa leva, né, do interesse pela teologia reformada, tudo começa com os nossos grandes pregadores, né? E o que a gente melhor tem pelo Brasil afora são os nossos grandes pregadores, né? Desde o reverendo Hernandes Dias Lopes, tem o reverendo Augusto Nicodemos. É a porta de entrada para muita gente que a gente recebe na igreja vem porque lá ele escutou essa pregação, né? E ele vai criando esse hábito, vai tendo esse interesse, essa curiosidade, e muitas pessoas que eu tenho contato nas mídias sociais criam um interesse muito especial com o estudo da teologia.
Nós já passamos da época de pensar que a teologia você aprende apenas nos bancos dos seminários, né? É um negócio que, usando a terminologia de hoje, se democratizou, se esparramou para muito mais pessoas por causa da internet. Como professor de teologia que você é, como que você vê o ensino da teologia ou as perspectivas de ensino da palavra de Deus num nível um pouquinho mais profundo dentro do nosso contexto, das mídias sociais? Imagina, por exemplo, ensinar teologia no YouTube ou no Instagram. Quais são as perspectivas ou o que você imagina, o que você vislumbra de processo de desenvolvimento nessa área, que já começou? Uhum. Não, e o legal, né, que mais uma vez a gente falando a respeito de processos, né, é lógico que quando se a gente quiser dizer assim, eu vou ter um aprofundamento teológico a partir de um post carrossel no Instagram, não, eu vou ser ingênuo de dizer, não, você vai entender tudo, né, de teologia sistemática, tudo de escatologia, ou tudo de exegese, né, a partir de post carrossel do Instagram. A gente sabe que não é assim. Mas, como eu disse, a partir dessa referência que gerou o interesse, né, gerou essa ponte de contato, nós temos, dentro do ambiente digital, algumas possibilidades. Então, primeiro, né, a questão, então o cara sai daqui e ele sai do post para um vídeo do IGTV que tem 2 minutos e 10, né? Ele já saiu do Reels, já saiu do Stories, e agora ele já está vendo um vídeo de GTV que tem 2 minutos e 20, 2 minutos e 30, né? O trecho de uma pregação, o trecho de uma aula, e aquilo já gerou nele um interesse ainda maior, e aí agora ele vai querer ver, não aquele trecho, mas talvez aquela aula ou aquele sermão inteiro que está lá hospedado no YouTube, e olha o processo da conexão das mídias, né? Ele começou aqui, né, vendo, né, no seu perfil, né, um post carrossel ali, né, aquela mensaginha na sequência explicando alguma coisa que ele achou interessante. Ele foi assistir um trechinho de vídeo e agora ele quer assistir aquela aula, ele quer assistir aquela pregação inteira. Aí, um negócio que é bem feito, bem preparado, com excelência, e como nós dissemos no início, nós temos esse que é o melhor de todos os conteúdos, vai fazer com que ele perceba, opa, eu preciso entender um pouco mais sobre isso, saber mais sobre isso. E aí nós já temos hoje tantas plataformas, tantas possibilidades, inúmeros cursos, que ele começa a buscar. E aí está uma grande questão, né, para os pastores e líderes do nosso tempo. Eles precisam entender que existe essa busca e o pessoal está sendo alimentado, e nós precisamos, como pastores e líderes de igrejas locais, a estar atentos a isso e alimentá-los de maneira efetiva para que, inclusive, eles tenham discernimento para que, na hora de se alimentarem, né, a revelia nas mídias sociais, eles possam saber aquilo que é bom e aquilo que não é bom, né? É a peneira, né? Exatamente. A gente não falava que conseguia fazer isso. Não, mas o cara vai ver lá na televisão, na época que a pessoa buscava na televisão, e a gente dizia, não, mas aquela teologia é ruim, né? Então, eu estou tranquilo, né? Ali a nota é 2,5, então se eu tiver um 3,5, 4 aqui, está valendo, porque eu já estou acima daquela teologia. Só que o cara vai encontrar algumas coisas mais sólidas aí, né, hoje em dia, por meio da democratização das mídias. Então, nós devemos estar preparados, inclusive, para poder auxiliá-los nisso, incentivá-los. Não dá para o pastor chegar e falar, né, como eu já ouvi alguns pastores dizendo, não, que os jovens da igreja não devem ouvir ou buscar alguns cursos ou influenciadores cristãos nas mídias sociais, porque isso vai... Não, eles estão ali convivendo com aquilo e estão recebendo. A gente precisa ensinar para eles, de fato, uma boa teologia, dar a eles discernimento para que eles possam olhar ali e perceber, opa, mas esse cara está falando besteira. Ou não, esse cara está falando algo sério e eu preciso aprender mais sobre isso, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, porque a gente sabe que
tá os jovens lá na nossa igreja, e eu brinco, né? O pessoal que está acompanhando aí, eu brinco muito com o Paulo, porque eu conhecia o Paulo, né? Mas não esse Paulo das mídias sociais. Eu conhecia o Paulo da igreja de Cuiabá, que tinha passado ali pelo servo de Cristo e tudo mais. E aí, quando o pessoal da minha igreja, jovens da minha igreja, falou assim, porque eu estava vendo o vídeo do Paulo, porque o Paulo isso, eu falei assim, que Paulo é esse? Não, Paulo On, Paulo On. Eu falei, mas esse Paulo On que você está falando é o mesmo Paulo On, né, que eu conheço, esse aqui que está no meu celular aqui, a foto dele é esse aí. Eu falei, opa! Então, olha só como isso acaba acontecendo, né? Eles estão ali consumindo, às vezes no bom sentido, né, esse material que está sendo ali colocado, aquilo que está sendo ensinado. Então, é fundamental que eles tenham esse discernimento de olhar, ó, isso é legal. E se a gente faz isso, se a gente prega o evangelho com excelência, se a gente procura trazer, né, uma profundidade teológica para a nossa escola bíblica dominical, para os nossos grupos pequenos, para as forças de integração e ministérios da igreja, e principalmente para o nosso púlpito, o que acontece? Há uma possibilidade, né, de ter uma compreensão muito melhor, e aí, consequentemente, também essa peneira vai ser melhor utilizada, né, Paulo? E um aspecto importante também, que eu acho que não dá para a gente deixar fora, é a questão da missão, né? Outrora, a missão clássica que a gente tem é a missão local, é a missão transcultural, onde nós temos pessoas indo para determinados lugares para plantar uma igreja, para fazer uma obra, e a internet, na verdade, a despeito de todos os seus problemas e todos os seus malefícios, tem se transformado cada vez mais num instrumental para que o evangelho possa ser pregado daqui do Brasil, atingindo pessoas que falam, mongol, japonês, né? Todas as línguas possíveis, do conforto aqui da nossa situação. E isso vai vamos dizer, ajuda aquelas pessoas que já estão lá, né? Na sua visão, como que o marketing, vamos dizer assim, o marketing cristão, o marketing nosso para Deus, pode auxiliar no trabalho missionário de nós levarmos não apenas um conteúdo que seja legal para os jovens, mas um conteúdo que possa realmente servir à causa missionária? Bom, Paulo, é interessante você falar, né, a respeito dessa visão, porque talvez durante muito tempo, né, na cabeça das pessoas que já frequentavam uma igreja, missionário tinha a melhor explicação na seguinte perspectiva: alguém que não sou eu fazendo alguma coisa que não é aqui. Pronto, essa era a definição de missionário. Alguém que não sou eu fazendo uma coisa que não é aqui. Então era assim que lidava. E nós, né, temos tentado trazer isso a partir de uma perspectiva, né, de uma compreensão clara do que é a missão, e creio que há um movimento de resgate dessa visão, né, de missionalidade que tem ao longo dos últimos anos, né, vai lá, desde Leslie Newbegin para cá, a gente tem ouvido mais um pouquinho a respeito disso. Então, essa possibilidade do envolvimento da igreja, dos discípulos e discípulas de Jesus como um todo, né, na missão. E aí, dentro desse contexto, quando você tem uma ferramenta de aproximação, que é o que a mídia social faz, né, ela te aproxima, né, de pessoas que podem estar distantes, sim, como você disse, do outro lado do continente, mais distantes do outro lado da rua também, e aí a gente tem uma aproximação que talvez antes não fosse tão simples assim, para poder mostrar e apresentar. E isso faz uma diferença significativa, né, dentro do viver o evangelho de maneira efetiva. E aí, algo é importante da gente falar. Se nós temos essa compreensão teológica de missão e de que nós devemos viver a vida que nós vivemos para a glória de Deus, talvez a gente tenha que repensar a maneira como nós estamos lidando com as nossas mídias sociais. Pois é. Porque isso, e aí eu não vou nem falar da pessoa que está ali na igreja chegando, mas pela minha posição eu já tive, não uma, não duas, mas inúmeras vezes, ter que chamar alguns colegas pastores e dizer assim: olha, a sua postura nas redes sociais não é uma postura legal. Não é a postura de um discípulo de Jesus em missão.
E aí isso pode se dar por diversos motivos, né? A maneira como o cara lida com aquilo ali, né? Primeiro, tornando aquilo muito mais uma ferramenta político-ideológica do que qualquer outra coisa, isso já é um problema. Achando que a internet é terra de ninguém, que ele pode dizer o que ele quiser, falar o que ele quiser, da hora que ele quiser, da maneira que ele quiser. E não é assim que as coisas funcionam, né? Sim, É o testemunho real, né, daquilo que nós estamos vivendo e 24 horas por dia. Então você tem que estar muito preparado, né, para conseguir, né, lidar com isso, entender a importância disso, né, para poder vivenciar, compartilhar e transbordar do evangelho dentro do ambiente, né, das mídias sociais. As mídias sociais se transformaram numa vitrine nossa, né? Aquilo que a gente chama de persona, né? Aquilo que você cria como imagem para o outro, na verdade, acaba também passando uma mensagem de testemunho, né? Daquilo que é a sua rotina, por exemplo, o que você está fazendo, o que você está postando. Tudo isso também, embora você não esteja postando, um conteúdo bíblico, um versículo bíblico, ou a capa de um livro teológico que você está lendo, as fotos que você está lá divulgando e a maneira como você se porta testemunham talvez de uma forma bem mais contundente e que aguça mais a curiosidade das pessoas. Com certeza. Né? Como que você uma dica para que as nossas mídias sociais possam exalar mais amor, o amor de Jesus no nosso dia a dia? O que vem na sua mente? Eu acho que a perspectiva que nós devemos ter, né, de fazer tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, ela deve permear as nossas decisões, né? Então, eu acho que ao curtir, ao compartilhar, ao postar, ter isso em mente, que é algo que não deve ser exclusivo das mídias sociais, mas para tudo na nossa vida, deve, né, de fato, direcionar. E o que as mídias sociais elas geram, Paulo? Uma dificuldade de você manter, ao que às vezes a gente fazia diante dos outros, essa persona por muito tempo. Por quê? Você consegue sair de casa e ir até algum lugar por algumas horas, seja na igreja, seja no shopping, seja na escola, e fingir ser alguém que você não é. Você consegue fazer isso também nas mídias sociais, né? Fingir ser alguém que você não é. A grande questão é que, diferente, né, dessa saidinha de meia hora ou 1h30 dominical que você vai na igreja, as mídias sociais se tornaram, né, essa vitrine, esse grande BBB aí, né? E você está também sendo observado, como bem está observando, o tempo inteiro. Então, se você criou uma persona que não é você só para mostrar para os outros, mais cedo ou mais tarde esse negócio desaba. Então, isso é um aspecto a ficarmos sempre atentos. Não é de maneira nenhuma, não. Eu tenho que, então, ficar fingindo o tempo inteiro, muito pelo contrário, né? Você tem que ser você o tempo inteiro. Você quem? Um discípulo, uma discípula de Jesus em missão no mundo, né? Vivendo, né, o evangelho na prática, né? Como diz lá o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, né? A gente traduz lá o desenvolver, né? O cara do grego é você, né? O katergazestai, né? Que a NVI traduziu como colocar em ação a salvação. Eu gosto muito dessa tradução, né? A Almeida Revista Atualizada trazia o katergazestai como desenvolver, né? Mas essa coisa do colocar em ação é algo que é diário, é o dia todo, né? Você extravasar, né? Transbordar disso o tempo inteiro, né? Legal. A gente já está chegando no fim da nossa conversa, né? O tempo voa rápido, né? Quando o papo é bom. Só queria dar destaque, né? Eu fixei o comentário, @SDG Brasil, né? Se você fuçar as minhas postagens aqui no Instagram, você vai ver que tem várias camisetas, né? E tem camisetas, inclusive, com a marca da Didascalia. E um ponto muito legal, além de você conhecer as camisetas aí, é que parte desse recurso é enviado para os missionários. Fala um pouquinho desse projeto aí, Everendo.
Então, Paulo, a SDG foi algo que, né, aconteceu assim, né, meio que por acaso. Eu sempre, por estar, né, atento aos meios de comunicação e até por trabalhar nisso e receber muitas ligações e pedidos de ajuda, como lidar com isso, com aquilo outro, eu acabo sempre, né, estando ali, testando uma coisa ou outra, né, e tudo mais. Então, testando publicações, né, por meio eletrônico, testando uma coisa ou outra. E essa coisa, né, das camisetas, ela surge, na verdade, né, com uma coisa interna em casa com o meu filho mais velho, que queria fazer uma marca de camiseta para ele, e aí a gente começa a olhar a possibilidade de fazer isso, né, usando aí um e-commerce, e aí, ajudando ele nisso, eu comecei a fazer algumas camisetas, né, para mim, né, essa, inclusive a que eu tô aqui, ela tem aqui uma tulipe aqui, ó, e eu comecei a fazer esse tipo de camiseta para mim, para usar, né, no dia a dia, e as pessoas começaram a perguntar, onde você comprou, onde você comprou? Eu falei assim, então, na verdade, eu fiz, né, e tal, e aí esse negócio começou a parecer aí uma possibilidade interessante, uma conversa com a minha esposa exatamente a respeito disso, né, de tudo aquilo que a gente faz, a gente fazer para a glória de Deus. A SDG surge, né, exatamente nessa perspectiva, né, SDG é só lhe deu glória, né, e a ideia foi, então por que a gente não, né, investe nisso para poder auxiliar de alguma maneira na expansão do reino. E aí a SDG nasceu com uma ideia de criarmos ali produtos, camisetas, canecas e outros produtos com estampas que possam, de alguma maneira, apresentar nossa perspectiva teológica reformada, né? E o recurso disso, né, ele é investido, né, de maneira efetiva para a expansão do reino. Então, tudo que entra na SDG, a gente reinveste metade, né, para que fique rodando, e as necessidades aí da comunicação e tudo mais, e a outra metade ela vai integralmente, né, para o apoio, para ajuda aí de missionários no Brasil e fora do Brasil, né? Mês passado a gente ajudou um casal de missionários na Tailândia, no outro mês no interior aqui do estado de São Paulo, então a gente vai ajudando aí a partir, né, dessa ideia de usar, né, o ambiente digital, a possibilidade de você criar recursos, né, a expressão que as pessoas dizem, a monetização a partir do ambiente digital, e usar isso, né, de forma a abençoar missionários, projetos de plantação de igreja, né, de maneira que a gente possa ver a expansão do reino. E aí a parceria boa foi com o Paulo e a Didascalia, né? A gente tem aí agora direto ali algumas estampas em grego, em hebraico, e o pessoal curte bastante, né? Então é legal porque a gente tem essa possibilidade de encontrar ali um pouquinho dessa nossa visão teológica e, né, trazer isso estampado, né? E a gente tem essa possibilidade também de investir no reino, tá? Então, assim, um pouquinho, se você não segue aí a SDG Brasil, @ tá fixada, vai lá, segue lá, você vai curtir ali as estampas. Legal, e lembrando que cada compra que você faz lá, você efetivamente coopera com a obra missionária. Essa live vai ficar aí salva no nosso IGTV, também estará no nosso YouTube, né? A gente vai dar um tapinha aqui, tirar desse formato em pé e colocar num formato deitadinho, mas é uma live que acrescentou muito a todos que nos acompanharam. Eu queria agradecer a todos que colocaram seu comentário, né, participando. E, Reverendo Rodrigo Leitão, últimas palavras aí, né? Dica de pai, dica de pai, dica de pastor, para a gente poder finalizar bem essa live e o pessoal sair daqui já usando as mídias sociais para a glória de Deus. Paulo, a primeira coisa é o pessoal ter essa compreensão de fato, viver uma vida para a glória de Deus. Isso vai se estender a todas as áreas e esferas. Olha lá, eu estou brincando, o Juliano já está para que ajuda para a edição da live, o pessoal já está até... Vale nada esse pessoal. Abraço, Juliano. O Juliano é um daqueles que faz parte do fã-clube do Paulo On. E aí, Paulo, essa visão, né, de viver tudo para a glória de Deus, ter esse entendimento de que o ambiente das mídias sociais é um ambiente
né, mais do que propício para isso, fazer isso de forma intencional, né, entendendo que esse ambiente é um ambiente que pode, deve ser usado, né, para evangelização, para apresentar aquilo que é mais precioso para nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, a compreensão do evangelho da graça, né, e que isso possa transbordar nas nossas postagens, nos nossos comentários, naquilo que a gente curte, né, de maneira que as pessoas possam olhar para isso e se sentir impactadas. Eu costumo dizer que no nosso tempo uma excelente maneira de evangelizar é viver uma vida que evoca perguntas cuja resposta é o evangelho. Então viva uma vida nas mídias sociais que evoque perguntas cuja resposta seja o evangelho. Reverendo Rodrigo Leitão, muito obrigado por esse momento agradável em que nós compartilhamos aí da palavra de Deus, falando sobre o evangelho nas mídias sociais. Que Deus abençoe o seu pastorado na cidade de Campinas e também a sua obra aí na nossa IPB, sendo executivo na APECOM. Muito sucesso e nós estamos aguardando aí muitas coisas boas vindo da APECOM e todas as programações, lives que a IPB está fazendo, enfim, tudo de bom e do melhor. Um abraço, Paulo. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos na próxima e até lá. Tchau, tchau.